dia, boa tarde, boa noite para você, meu amigo, minha amiga, que está aí assistindo a gente, está dedicando aí parte do seu tempo diário aí para o estudo, que é o maior patrimônio que a gente tem no final da vida, é o conhecimento. Então você está dedicando, eu já te admiro preliminarmente por isso. Tá? Eu sou o Pedro Mota, eu deixo aqui sempre para vocês o meu Instagram e meu e-mail, para caso vocês queiram entrar em contato, para tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, receber algum material, que eu recomende algum livro, alguma coisa do tipo. Eu vou ficar feliz aí em te receber no meu e-mail, na minha rede social, da forma como você preferir. Tá? A gente vai dar início aqui ao nosso estudo ao direito à privacidade, Marco Civil da Internet de forma mais específica. Dentro de direito à privacidade, a gente já viu LGPD, você já tem esse conteúdo de LGPD. Hoje a gente vai começar o Marco Civil da Internet. Já vou te adiantando que esse primeiro encontro nosso aqui, ele é muito teórico, ele tem muito texto, é muita coisa que eu preciso passar para você, todo o contexto do Marco Civil da Internet, o início, como é que o Marco Civil ele atua com seus 32 artigos, como é que essa lei foi sancionada em 2014. Então hoje é bastante texto para você pegar esse ritmo. Mais para frente a gente vai fazer um paralelo entre o Marco Civil da Internet e a LGPD. Então eu vou trazer para vocês o Marco Civil da Internet, vou explicar tudo, seus princípios, seus fundamentos, seus pilares. Você vai entender aqui junto comigo, eu tenho certeza. E depois que você entender, eu vou te explicar a mesma coisa da LGPD, de forma bem resumida, não tudo da LGPD, que não é o que a gente quer aqui. E vou te explicar como a LGPD ela atua junto com o Marco Civil da Internet. Né? As características dos dois, a gente vai fazer um paralelo entre os dois. É muito importante você ter esse paralelo, até para você ter um quadro comparativo mentalmente. Né? Você dentro da sua cabeça, você criar um quadro comparativo, você vai entender que apesar da LGPD surgir anos após o Marco Civil da Internet, no Marco Civil da Internet já tem um dos princípios ali que ele pede uma lei para regulamentar. E essa lei quem é? É a LGPD. Então é muito importante que a gente faça esse paralelo, é muito importante que a gente entenda toda essa construção, tá? Hoje a aula é bastante teórica, exatamente por isso que eu sempre te recomendo relaxar, tá? Finge que você está assistindo uma série, finge que você está no seu momento de lazer, pega alguma coisa que você gosta de comer, pega alguma coisa que você gosta de beber. Eu, como sempre, estou na água, né? Mas eu quero que você relaxe, solte a musculatura, pega o seu caderno, você vai fazer uma anotação ou outra. Eu vou te recomendar a leitura de alguns artigos da lei, outros a gente vai ler aqui em conjunto, para você conseguir adquirir esse conhecimento sem você ter nenhum problema aí. E caso tenha problema, eu estou sempre disponível. Dados os recados iniciais, como sempre, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo. Tá? Eu trago para vocês o que é o Marco Civil da Internet. Lei 12.965, de 2014. Uma lei ordinária federal de iniciativa do Poder Executivo. Importante. Que consiste em uma espécie da Constituição da Internet. Por quê? Porque o seu texto estabelece os direitos e obrigações de usuários e empresas provedoras. É muito importante vocês entenderem aqui essas obrigações de empresas provedoras em relação à privacidade, sigilo de informação, uso de dados pessoais de usuários, qualidade do serviço prestado. Isso aqui é uma característica muito importante pelas provedoras e as responsabilidades do Estado no que diz respeito a esse ambiente virtual. O que é uma provedora? Né? É quem provê a sua internet. Você contrata uma empresa que libera no seu celular, na sua casa, no seu computador, enfim, que libera para você o acesso à internet. Qual é uma das principais ideias aqui do Marco Civil da Internet? Essa provedora, ela não é responsável por aquilo que você acessa. E ela não tem que ser. Ela não tem que limitar o seu acesso. Claro, a gente está falando aqui de você, pessoa física. Quando você contrata ali uma provedora de internet para a sua empresa, é até recomendável, pela adequação da LGPD, que você restrinja de alguma forma o acesso do usuário ali à internet, o usuário, no caso, do seu colaborador, né, seu funcionário, à internet, determinados sites, enfim, primeiro por uma questão de decoro profissional, né, você tem que manter ali determinada postura no seu ambiente de trabalho, e também por uma questão de vírus, de invasão de dados. A gente já viu todos esses riscos quando a gente leu sobre a LGPD, a gente entende esses riscos. Então aqui, a ideia do Marco Civil surgiu em 2014, né, ali no auge da internet, quando a internet estava no bump da internet, né, ali depois de 2010, depois de 2009, quando a internet começa a se popularizar,
de forma mais abrupta, né, de forma mais intensa, ele surge exatamente também com esse viés, né, de você regulamentar as empresas provedoras. Então você contrata a sua empresa, essa empresa ela responde ao Marco Civil da Internet também, não apenas, mas também. Tá? A responsabilidade do Estado no que diz respeito a esse ambiente virtual. Sempre a gente está falando do Marco Civil da Internet, a gente está falando da internet, a gente está falando do ambiente virtual. É o início da ideia de que a internet não é terra de qualquer um, de que você não pode fazer qualquer coisa na internet. É o início da responsabilidade dos atos praticados no meio virtual. Tá? Hoje isso está em alta, né? Você tem redes sociais como o Twitter que já estão responsabilizando inclusive criminalmente algumas pessoas por discursos de ódio, por várias questões, né? Por questões raciais, por preconceito. Então hoje, esse aqui, a gente está entendendo que isso aqui, que o Marco Civil da Internet, ele é um dos primeiros passos para o que a gente tem hoje. O que a gente tem regularizado hoje. A internet hoje ela tem uma regulação, ela é regulada. Né? Você não pode falar o que você quiser, você não pode fazer o que você quiser. Né? Vamos dar continuidade aqui. Por se tratar de legislação em princípio, tem como principal objetivo estabelecer princípios, garantias, direitos e obrigações para o uso da internet no Brasil. Para tanto, estabelece um conjunto de diretrizes, a gente vai ver todas elas, as quais devem obedecer os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, provedores de internet, empresas e todos os demais envolvidos na aplicação, disponibilização e uso do cyberespaço. Então aqui a gente percebe o seguinte, que ela tá se aplicando a todo mundo. Como eu falei para vocês, é uma lei relativamente pequena, né? Tem 32 artigos, tá? É uma relativamente pequena, mas é uma lei com muito conteúdo, tá? E que se aplica de forma macro. A gente viu aqui que ela se aplica a todo mundo, tanto aos entes federados, quanto a provedores de internet, empresas, enfim, ao usuário, a todo mundo. O Marco Civil orienta toda a aplicação da internet, elegendo os usuários como protagonistas no contexto da inovação da sociedade em rede. Mais para frente a gente vai ver aqui o surgimento de novas tecnologias, né? A mudança do cenário econômico em função também do Marco Civil da Internet. A internet traz para a gente uma gama de oportunidades econômicas. Então a gente tem que entender essas oportunidades, a gente tem que entender o que a gente está falando, para a gente poder aplicar não só o Marco Civil da Internet, mas também a LGPD. A gente entendendo todo esse contexto, a aplicação é mais fácil. Você como advogado, você como consultor, você como auditor, enfim, o que você está pretendendo aqui com o estudo, seja a sua pretensão qual for, a ideia é que você aplique esse estudo no seu trabalho, no seu dia a dia. Você como aplicador, você tem que entender esse cenário. Você tem que entender as novas tecnologias, você tem que entender o direito à privacidade, você tem que entender a LGPD, você tem que entender o Marco Civil da Internet. Você tem que entender toda a mudança no contexto econômico que a internet traz. Vamos dar continuidade aqui, com foco na proteção dos direitos fundamentais consagrados na Constituição. Dessa forma, desde o direito do acesso dos usuários ao tratamento de seus dados e responsabilidade por danos. O objetivo da lei é garantir as condições de dignidade para que todos possam vivenciar a tecnologia, desenvolver sua individualidade e exercer cidadania de diversas formas. Impressão digital. Então, o que a gente entende aqui? É exatamente o que eu falei para vocês. O Marco Civil ele vem para regular. E por que você precisa regular a internet? Para que o usuário da internet ele esteja num ambiente controlado, num ambiente saudável, num ambiente salubre, né? O mínimo de salubridade. Então aqui a gente está entendendo o contexto, né? O contexto do Marco Civil da Internet, tá? Lei de 2014. E aqui a gente continua. O Marco Civil da Internet é aclamado como lei pioneira, como eu falei para vocês, na forma e no conteúdo, na regulamentação dos direitos humanos nas redes digitais, com 32 artigos, já tinha passado isso para vocês também, que tratam de temas como direitos e garantias do usuário, estipulando conexões e aplicações de internet, responsabilidades de fornecedores. Dei esse destaque para vocês aí da responsabilidade do fornecedor, porque a gente vai ver que tem
um dos 3 princípios, né, um dos 3 pilares. Princípios a gente tem um pouquinho mais. Princípios a gente tem 8, né, junto com os 3 pilares. Um desses 3 pilares vai falar exatamente sobre essa responsabilidade do fornecedor, essa responsabilidade do provedor de internet. Ações do poder público, etc. Além disso, a lei também se baseia em 3 pilares: liberdade de expressão, neutralidade. A neutralidade é exatamente esse que eu falei com vocês sobre a responsabilidade do fornecedor da rede, e privacidade. Você vai ver que aqui, quando você faz o estudo, quando você faz o estudo da LGPD, você vai chegar à conclusão de que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai conversar muito com o Marco Civil da Internet. Quando você lê a LGPD, você vê liberdade de expressão. Quando você lê a LGPD, você vê privacidade. Então você vê esses 2 dos 3 pilares, você tem também na LGPD. O único que você não tem é a neutralidade da rede. Isso você não tem na LGPD. Isso não é previsto, até porque não tem necessidade. Né? A LGPD vem regular outra coisa, né? Apesar deles conversarem muito. Isso aqui já estava no Marco Civil da Internet e já está funcionando. Então não tem por que a LGPD vir e entrar no meio. Né? Entrar no meio do que a gente chama aqui o Marco Civil da Internet, da Constituição Digital, digamos assim. Né? Das leis digitais no Brasil, a gente tem como principal o Marco Civil da Internet. Ela veio e trouxe todas as outras. Ela é a pioneira. Né? A primeira está bem sinalizada no artigo 5º, inciso 9 da Constituição, né, que é a nossa Carta Magna, que corresponde à liberdade de pensar. A gente vai ler esse artigo. E adotar livremente ideias veiculadas na internet sem julgamento. No entanto, vai lembrar que o anonimato, isso anonimato você vê também na LGPD, é vedado, conforme consta no texto da Constituição. Isso significa dizer que esse direito não é absoluto e depende da responsabilidade civil ou criminal de quem extrapola os limites para se manifestar. Na LGPD a gente está falando sobre tratamento de dados. Né? Aqui eu vou fazer para vocês um paralelo. Na LGPD a gente faz a diferença entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Né? Qual é a diferença entre eles dois, basicamente, assim, de forma bem resumida? Dados pessoais é tudo aquilo que te identifica ou que pode vir a te identificar. Dados pessoais sensíveis têm esse mesmo critério, só que ele são informações que têm a possibilidade de ter um caráter discriminatório. Questões raciais, questões religiosas, questões sexuais. Tá? Então, o que a LGPD ela entende que o anonimato existe. O que a gente está falando aqui? Que esse anonimato ele não é absoluto. Tá? Se você entrar na rede social, como o exemplo que eu dei anteriormente, o Twitter, e você tiver um discurso de ódio, um discurso de preconceito racial, religioso, enfim, qualquer um desses preconceitos, você está extrapolando o seu direito de anonimato. Você vai ser identificado e você vai ser responsabilizado civil ou criminalmente, ou os dois. Tá? Existe essa possibilidade também. Então aqui a gente entendeu o contexto, o que é LGPD, o que é o Marco Civil da Internet, o que é. A gente entendeu o que é. Trago aqui para vocês os primeiros 2 artigos aqui do Marco Civil da Internet para a gente ler junto. Como eu falei para vocês, tem artigos aqui que eu vou ler com vocês, tem artigos que eu vou falar para vocês lerem individualmente. Né? Basicamente, o artigo 1º, como sempre, é o que define o que a lei é. Né? Essa lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios em relação à matéria. Artigo 2º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como o reconhecimento da escala mundial de rede, mais os direitos humanos e desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais, mais a pluralidade e a diversidade, mais a abertura e a colaboração, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, e por último, a finalidade social da rede. Então o que você percebe aqui? O Marco Civil da Internet, apesar de ter 32 artigos, e isso a gente julgar que por uma lei que abrange a quantidade de temas que o Marco Civil da Internet abrange, como você pode ver aqui no artigo 2º da lei,
apesar de serem poucos artigos, ele é macro, ele pega a situação como um todo. Aí surgem leis depois dele, como a LGPD, para regulamentar isso aqui. Então, assim, a gente consegue no artigo 2º entender o que o Marco Civil da Internet abrange. Logo no início ali da sua lei, você já vai entender qual é a abrangência dela. Aqui eu trago para vocês o artigo 5º da Constituição, inciso 9, que eu citei lá em cima, né? É importante vocês entenderem o link, né? A gente já falou desse inciso também no tema LGPD. E como você já esbarrou comigo aí em algum outro tema, em alguma ocasião, você já reparou que a minha forma de entender é assim, né? Eu explico, cito o artigo, a gente lê o artigo e assim a gente está fixando conhecimento, né? Toda vez que você ler sobre o Marco Civil da Internet, você vai lembrar do artigo 5º, inciso 9 da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos seguintes termos. Aqui a gente pula direto para o nosso inciso 9, não tem porque a gente lê os 8 primeiros que não tem muito a ver com o nosso tema. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Aqui no artigo 10º, a gente entende a responsabilização civil ali que eu falei anteriormente para vocês. Então, o que a gente vê aqui no artigo 10º, no inciso 10º? O que a gente está vendo aqui nesses dois incisos? A liberdade de expressão, né? A internet ela tem esse viés de liberdade de expressão, ela torna mais popular a voz, né? Hoje você pode falar na internet, né? Você tem espaço de fala, você tem espaço de voz. Antes você tinha os meios de comunicação como TV e rádio, né? Hoje na internet você pode criar seu canal em alguma plataforma, no YouTube, no Instagram, enfim. Você pode se comunicar da forma como você preferir, você tendo acesso à internet ou no celular. Então a internet vem democratizar também a comunicação. E a gente entende que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra é muito importante quando a gente está falando de internet, e a imagem das pessoas. Tá? Então aqui o artigo 5º, lá na nossa Constituição de 88, lá atrás, muito antes da galera estar pensando em Marco Civil da Internet, ele já tinha ali uma previsãozinha, já estava prevendo ali esse possível avanço. Dando continuidade, vamos lá. Aqui eu trago para vocês um destaque da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, né? Que é o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ele é um artigo que fala muito também da liberdade de expressão, né? De opinião, enfim, vamos ler junto aqui. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Quando você vem aqui sem consideração de fronteiras, a gente está falando aqui do nosso parágrafo, do nosso artigo 2º, o reconhecimento da escala mundial da rede, né? Isso aí, a ideia de sem fronteira, ela conversa, né? A rede de internet ela é global, é para todo mundo, é o mundo inteiro. A restrição, como você tem em alguns países, como por exemplo a Coreia do Norte, a restrição de rede, ela não é vista de forma positiva pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? A ONU não vê essa restrição como algo aceitável. Você tem que ter o direito de conversar com outros países. Até para você entender, né, a evolução do seu país, a sua evolução como indivíduo, a evolução das pessoas à sua volta como indivíduos. Então, assim, você tem que entender, você tem que ter acesso a essa informação. Então, aqui na Declaração Universal dos Direitos Humanos, dando um pulinho ali no direito internacional, né, bem de leve mesmo, você consegue ver que o Marco Civil da Internet e a Constituição e esse artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles estão conversando naturalmente. E todos eles com a LGPD também, é um grupo de conversa.
Agora eu estou trazendo para vocês aqui o artigo 7º do Marco Civil da Internet, tá? Esse é um artigo que eu quero ler com vocês. Eu não vou ler com vocês aqui o 6º nem o 8º, mas eu recomendo a leitura do artigo 6º e do artigo 8º. Do artigo 6º e do artigo 8º do Marco Civil da Internet, tá? Vamos lá. O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, ou seja, aqui o Marco Civil da Internet está ligando o acesso à internet ao exercício da cidadania. Isso é um avanço absurdo, pelos motivos que eu te falei, a comunicação, a informação, o acesso à informação. E ao usuário são assegurados os seguintes direitos. Aqui a gente está falando dos direitos dos usuários da internet: inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Você viu isso aqui aonde? No artigo 5º, 9 e 10 da Constituição Federal de 88. Você já viu isso aqui? Esse inciso 1 a gente acabou de ver. Inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial na forma da lei. Aí entram aqueles casos, né? Você não sabe usar a internet, você tem um discurso de ódio ali, você está tornando a sociedade algo mais perigoso com o seu discurso. Então você não está pronto para aquilo. Assim, de forma comparativa bem distante, tá? É a mesma coisa a pessoa que é presa. Porque a pessoa é presa? Porque ela cometeu algum delito, algum ato criminoso, no qual o Estado entenda que para a sociedade, o Estado, aí quando eu falo Estado, eu falo a sociedade em nome do Estado, né? O Estado em nome da sociedade. Ou seja, a sociedade entenda que aquela pessoa ela não tem mais a capacidade de viver em sociedade, pelo menos por algum período de tempo, para que ela possa se desenvolver, melhorar e se ressocializar. Essa é a ideia da prisão. Então o que a gente está falando aqui? Inviolabilidade do sigilo e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial na forma da lei. Ou seja, dependendo da ordem judicial, esse seu direito à privacidade, e mesmo a gente está falando ali do anonimato também, ele é flexibilizado. Ou seja, em algum momento ali, por algum motivo, por algo que você fez, ou não, ou por algo que você está sendo investigado, ou por algo que você provavelmente fez, ou possivelmente fez, você vai perder essa blindagem da sua informação, né? Essa blindagem do que você falou, do que você apagou, do que você deletou do seu computador. Ou seja, você vai perder essa blindagem, porque a gente precisa achar quem é a pessoa responsável por aquele ato. Inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. É o mesmo princípio. O seu computador é seu, né? O que está no seu computador é seu. Mas se você tiver uma suspeita ali, né, tiver um inquérito policial, uma investigação, que por algum motivo aponte que você tem algum arquivo de cunho racista, de discurso de ódio, mudando de exemplo aí, de pornografia infantil, a polícia vai lá na sua casa com mandado de busca e apreensão, né? Vai apreender o seu computador, o seu notebook, vai levar para uma perícia que vai entrar no seu computador e vai ter acesso a essas informações armazenadas no seu computador. Mas isso tudo abarcado por uma ordem judicial, né? Não é do dia para a noite, não é do nada. Não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente da sua utilização. Aí aqui entra o que eu falei para vocês que a gente tinha que prestar atenção lá atrás. A ideia do provedor, né? Porque o Marco Civil da Internet traz o provedor ali como peça. Porque o provedor da internet, especificamente, ele é peça do Marco Civil da Internet, né? E aí a gente faz um link Código de Defesa do Consumidor. Você contratou um provedor de internet, você tem que ter a sua conexão de internet. Ou seja, você tem o direito à não suspensão da conexão da internet, a não ser que você não pague o seu provedor, né? Você tem ali um problema de pagamento, você não está pagando por um serviço, você não tem o direito de estar com aquele serviço. Manutenção da qualidade contratada da conexão à internet. E aqui a gente vê aí programas que você tinha em 2014, né? Em 2014 você ia contratar um provedor de internet, ali 2014, 2015, 2016, você contratava um provedor de internet de 5 MB de velocidade de internet, né? Ou seja, a qualidade dessa internet. Hoje em dia você contrata 200, hoje você não tem mais disso, né? Você tem 3G, você tem 4G, você tem 5G no Brasil. Então assim, você tem isso já é o que deixou de ser um problema.
Assim, em geral, tá? Deixou de ser um problema. A manutenção da qualidade, ela deixou de ser um problema. A internet ali, ela tá ali, ela vai te atender, né? Se você tiver um provedor sério, claro, né? Alguma empresa que você esteja pagando, que faça um trabalho sério. 6. Informações claras e completas, constantes, dos contratos de prestação de serviço, com detalhamento sobre o regime de proteção aos registros de conexão e aos registros de acesso a aplicações de internet, bem como sobre práticas de gerenciamento da rede que possam afetar sua qualidade. Então o 6, novamente, ele está falando aqui do provedor. O 6, eu entendo aqui que na lei, na ordem da lei, é a primeira previsão da LGPD, tá? Proteção aos registros de conexão. Tá? Então o provedor tem que no contrato deixar claro, esse contrato de prestação de serviço, detalhar o regime de proteção de dados. Hoje, com a LGPD, você tem essa obrigatoriedade na maior parte dos contratos. Na maior parte dos contratos você tem essa obrigatoriedade, quando envolve troca de dados, né? Então, assim, você já tem essa obrigatoriedade hoje na LGPD, só que o Marco Civil da Internet de 2014 estava prevendo algo parecido. Tá? Então aqui a gente começa a ver os traços do Marco Civil da Internet lá de 2014 com a nossa LGPD atual. Não fornecimento a terceiro de seus dados pessoais, mais um traço da LGPD aqui. Inclusive registros de conexão, de acesso, aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expressão e informação das hipóteses previstas em lei. Qual é a palavra que você vê muito lá nos pilares da LGPD? A gente vai ver rápido quando a gente fizer esse paralelo. O consentimento, o livre consentimento, o aval da LGPD. Então, novamente, aqui é mais um traço aqui do Marco Civil, da LGPD no Marco Civil da Internet. Informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção dos dados somente poderão ser utilizados para finalidade. É mais uma das palavrinhas-chave da LGPD. Finalidade. Você já vê aqui também no Marco Civil da Internet. Que justifiquem sua coleta, não sejam vedadas pela legislação. Aqui ele já fala aqui de uma possível legislação. Estejam especificadas no contrato de prestação de serviço, falar muito com detalhamento, ou em termos de uso de aplicação na internet. Os termos de uso, aqueles termos que você assina quando você vai fazer o cadastro no site, hoje esses termos de uso eles levam em consideração a LGPD mais o Marco Civil da Internet. Consentimento expresso sobre cláusulas, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais. Então, o que a gente viu aqui nesse primeiro encontro nosso falando sobre o Marco Civil da Internet? A gente entendeu o surgimento do Marco Civil da Internet, né? Chegamos à conclusão de que ele tem lá seus 32 artigos, apesar disso ele está abarcando os entes federativos, está abarcando empresas provedoras, prestadores de serviço, né? Pessoas que trabalham com a internet, usuários normais. Então ele abarca todo mundo, apesar de ter só 32 artigos. A gente entendeu que é o Marco Civil da Internet, a gente começou a linkar aqui no artigo 7º os direitos do usuário, né, do Marco Civil da Internet e da LGPD. A gente introduziu isso tudo, a gente viu o artigo 5º ali da Constituição, no seu inciso 9 e 10. A gente viu o artigo 17 da Declaração de Direitos Humanos da ONU. Então, o que a gente fez aqui? A gente entendeu que é o Marco Civil da Internet. Esse primeiro encontro, a gente conseguiu entender, a gente conseguiu fixar, a gente conversou sobre o Marco Civil da Internet. A gente vai terminar no nosso próximo encontro, né, toda essa construção, para depois a gente entrar nos princípios, ainda no próximo encontro, entrar nos princípios, entrar nos pilares dessa lei aí que a gente está estudando hoje, que é a lei de 2014, que é o Marco Civil da Internet. Eu encontro vocês logo, tá? Um grande abraço e até já já.